Investir em Private Equity com apenas €1. Parece demasiado bom para ser verdade, não é? Pois. A Trade Republic diz que está a democratizar os mercados privados. Mas antes que te atires de cabeça, deixa-me contar-te a parte da história que não vem na publicidade. Hoje vou explicar-te o que é realmente esta oferta, como é que funcionam os produtos que ela contém, quais é que são os fundos disponíveis e o que realmente vais pagar em comissões. Achas que isto é uma revolução ou só mais uma maneira de enganar os investidores a retalho? Fica até ao fim porque vais descobrir. Vamos a isso. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Ora, a Trade Republic abriu as portas aos chamados Private Markets, ativos privados como empresas não cotadas em bolsa, projetos de infraestrutura, crédito privado, tudo coisas que antes estavam reservadas apenas aos grandes investidores. E sim, agora podes entrar com apenas €1. É genial do ponto de vista de marketing, mas antes de começares a investir é preciso que entendas de que é que se trata. E historicamente o mercado de Private Equity evoluiu em três grandes fases. Entre os anos 80 e os anos 2000 foram os anos de ouro e das aquisições alavancadas, ou LBOs, onde firmas como a WKR, a Blackstone e a Carlyle dominaram o setor, tinham uma estratégia típica, comprar empresas com dívida, otimizar as suas margens e depois vender as mesmas 5 ou 7 anos depois. Aqui, os principais investidores deste tipo de estratégia eram os fundos de pensões e os ultra ricos. De seguida, nos primeiros 10 anos deste século, existiu uma consolidação e uma expansão global. O Private Equity tornou-se mainstream para os investidores institucionais, cresceu a especialização em tecnologia, saúde e infraestrutura e os investimentos eram maiores, mais fluxo de dinheiro a circular e mais competição. Depois da grande crise financeira, entre 2010 e 2025, a democratização no acesso a estes produtos tem sido feita de forma controlada. A regulamentação europeia criou os LTIFs, ou European Long Term Investment Funds, precisamente para permitir que investidores a retalho, como tu e eu, acedam a ativos privados. Ainda assim, com regras rígidas, longos períodos de detenção, janelas limitadas de resgates, custos elevados e produtos considerados pouco simples pelos reguladores. Hoje, através de várias fintechs, o Private Equity ou os Private Markets chegam aos investidores comuns, mas filtrados precisamente por estas estruturas que eu acabei de referir e com regras muito específicas que é importantíssimo que entendas. E o que é isto do LTIF? O LTIF é um fundo de investimento europeu pensado para os investidores a longo prazo, mas longo prazo significam muitos anos, demasiados até, e com regras muito específicas. Permitem um acesso aos investidores de retalho, têm algumas proteções adicionais, mas a liquidez sofre bastante com isto. É através dos LTIFs que a Trade Republic te dá acesso a estes mercados, ou seja, tu podes investir, mas não podes sair quanto apetece. E já vais perceber como é que isto bate na realidade. Os dois fundos disponíveis na aplicação são a Apollo e o Nexus. O primeiro é um gestor gigante, historicamente focado nesta Private Equity e em créditos privados. É uma estratégia mais oportunista, procura ativos subavaliados e empresas com potencial de reestruturação. Já o segundo, Nexus, é um fundo gerido por uma empresa sueca, muito reputada, focam-se em empresas tecnológicas, saúde, serviços e negócios em disrupção. Ambos são apresentados como fundos evergreen, ou sem um prazo final, e isto parece flexível, mas lembrem-se, o evergreen não significa que possa entrar e sair à vontade, significa apenas que o fundo continua aberto até a perpetuidade, mas tu continuas a estar dependente das regras de liquidez que estes definem. Agora, o momento que quase ninguém te mostra, as comissões. Na Trade Republic, a oferta é fácil, é €1 por ordem, mas isto é quase irrelevante quando tu comparas com o resto. O fundo Apollo tem comissões de gestão anual entre 2,6% a 2,8% e uma comissão de performance de 12,5% caso a performance ultrapasse um certo valor. Na prática, em termos totais, o custo estimado anual anda à volta dos 4,5%, dependendo, obviamente, aqui da valorização e do uso da estrutura. Sim, ouviste bem, quase 5%
5% ao ano. Private Equity para retalho, é verdade, mas com taxas de institucionais. Depois tens o fundo EQT, onde as comissões de gestão são de 2,35%, com uma comissão de performance de 15% e ainda com uma penalização caso saias antes de um determinado período, que pode chegar aos 5%. Ora, isto na prática, diferentes estimativas falam de valores entre 2,5% a 7,4% ao ano, dependendo de qual é o teu timing de retirada do capital. Ou seja, é verdade que o retorno prometido de 12% ao ano pode ser bonito, mas o retorno líquido pode andar muito longe desse valor. Mas então, e a liquidez? A liquidez é a palavra mágica. Sim, a Trade Republic diz que podes vender mensalmente através do seu marketplace interno, mas isto só funciona na prática se houver compradores. É como estar numa sala onde podes sair, mas só quando alguém do outro lado é que abre a porta. E se muita gente nessa sala quiser sair ao mesmo tempo, por exemplo numa crise, então boa sorte. E lembra-te, alguns fundos aplicam descontos ao valor da unidade quando tu sais mais cedo. Imagina perder 5% só por ir tocar à porta. E eu digo isto porque, apesar de existir um mercado interno na Trade Republic, os fundos em si só permitem resgates trimestrais, como por exemplo o EQT limitar ainda a quantidade em apenas 3% de capital que pode ser retirado cada vez do fundo, assim que a liquidez não é definitivamente a tua melhor amiga nestes casos. Para teres uma ideia mais concreta, vamos pôr isto em números, e um exemplo prático é imaginar que o fundo, por exemplo, conseguiu 8% num ano. Se retirares 2% da taxa de gestão e depois tirares ainda 12,5% ou 15% do restante, no fim ficas mais ou menos com metade desse retorno inicial. É como se o Private Equity trabalhasse, mas a maior parte do esforço fosse precisamente para o gestor e depois as migalhas para ti. Então, isto significa que vale ou não a pena investir neste tipo de produtos? Bom, como em tudo na vida, existem vantagens e desvantagens. A vantagem é que podes entrar com o euro, que desde logo é psicologicamente apelativo, tens acesso a gestores de topo e uma classe de ativos diferente do habitual ETF do S&P 500. A nível de desvantagens, os custos são muito agressivos, tens pouca liquidez, ou quase nenhuma, as avaliações aqui são opacas, existem penalizações potenciais na saída e um risco de entrar num mercado que até profissionais muitas vezes têm dificuldade em avaliar. E com este ponto quero precisamente deixar-vos a minha opinião final. É uma revolução o acesso a este tipo de mercados? Sim, poderemos considerar isto como uma oportunidade, muito provavelmente, mas também é um investimento que não é para toda a gente. O facto de poderes investir em Private Equity com um euro não significa que tens esse dever ou essa obrigação. Para muitos investidores de retalho, como nós, isto é como oferecer sushi de luxo numa versão fast food, onde o prato parece o mesmo, mas o risco de indigestão é muito maior. Estamos a entrar em dezembro e isso significa nova ronda de investimento na Scramble. A ideia aqui é superar novamente os 2,5 milhões de financiamento do mês de novembro, ao conseguir ajudar mais de 2 dezenas de marcas com impacto nos setores de retalho, restauração, bebidas ou desporto. Todas as empresas que vão receber o capital estão disponíveis na galeria das marcas da plataforma e tu podes ver exatamente a quantidade que cada uma vai receber do teu investimento. Eu, por exemplo, já ajudei indiretamente mais de 60 empresas diferentes. Desta feita, eu vou novamente reforçar capital na plataforma para participar na ronda de dezembro, fazendo parte assim dos mais de 3.300 investidores que todos os meses vão alocando algum capital para beneficiar dos retornos de 6% a 6 meses ou 12% ao ano. Para vocês terem uma ideia, no início do ano éramos apenas 1.500 investidores e durante este espaço de tempo praticamente duplicámos esse valor, assim que a plataforma está a mostrar uma adoção crescente em mais de 50 países. No total, esta ronda de dezembro deve superar então os tais 2,5 milhões do mês anterior, com destaque para a nossa comunidade portuguesa que tem sido quem mais investe através da Scramble. Em novembro voltámos a investir valores perto dos 650 mil euros, praticamente o dobro do segundo país, a Grécia. Ora, eu comecei a investir em julho, um investimento que, como vocês podem ver, já retornou vários pagamentos mensais dos juros e posteriormente tenho investido em várias rondas com os juros ou os reforços de capital. Em média, estes investimentos vão render 12% ao ano, um valor bastante atrativo e também por isso eu vou investir mais 100 euros na categoria A. O processo é muito simples, podes financiar a tua conta através da transferência bancária ou usando o cartão Revolut e depois basta selecionares a categoria que pretendes, bem como o montante. Eu já publiquei um episódio onde te explico absolutamente tudo
o que precisas de saber sobre esta plataforma de forma imparcial, pelo que, se estás interessado em perceber melhor como é que a Scramble funciona, os riscos e o potencial de retorno associado, ou se é algo adequado para ti, então passa pelo episódio 229, onde tens uma análise detalhada. Entretanto, podes usar as calculadoras da empresa para perceber como é que as rentabilidades da plataforma funcionam. Por exemplo, um investimento inicial de 200 euros com uma recorrência de 100 euros todos os meses durante 2 anos traria uma rentabilidade esperada próxima dos 12%. É uma alternativa interessante, com um risco, é certo, às baixas rentabilidades dos depósitos e certificados. Caso tu estejas interessado em investir, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo que podes usar para receber um bónus de 10 euros no teu depósito, mas lembra-te que existem sempre riscos associados a estes investimentos, pelo que deves apenas aplicar uma quantidade de dinheiro que estás disposto a perder. Semana positiva para os mercados internacionais, com todos os índices a mostrarem ganhos, em especial os americanos, que superaram os 3%, seguidos de muito perto pelos europeus, com valores superiores a 2%. Por falar em internacional, após semanas de operações navais contra embarcações ligadas ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico, os Estados Unidos oficializaram a intenção de avançar para uma intervenção militar terrestre na Venezuela. O presidente Donald Trump afirmou que esta seria a próxima fase da estratégia norte-americana, ampliando assim significativamente o alcance da operação. A reação em Caracas foi imediata. O governo de Nicolás Maduro colocou as forças armadas em estado de prontidão, classificando este anúncio como uma ameaça à soberania do país. No plano internacional, este movimento aumenta a tensão que já existe naquela região. Uma eventual intervenção terrestre ultrapassa aqui a lógica do combate ao narcotráfico e entra num território politicamente muito sensível, com potenciais repercussões diplomáticas e humanitárias que seguramente vão afetar os mercados. Pode, aliás, gerar vítimas inocentes, enfraquecer a influência dos americanos na região e alimentar futuros ciclos de retaliação. É possível aqui que os preços do petróleo subam quando isto acontecer, como aconteceu com a guerra da Ucrânia e como eu espero também que aconteça com o valor das matérias-primas. A inflação anual medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, ou IPC, desacelerou recentemente, fixando-se nos 2,2%, segundo os dados do INE, e esta desaceleração decorre em grande parte do abrandamento dos preços nos alimentos e na energia. Itens que já sabemos que são voláteis e que pesaram bastante nos últimos anos. Esta notícia é sem dúvida uma boa notícia, confirma que a pressão inflacionista intensificada pelos choques externos da energia e das cadeias globais de abastecimento e da guerra parece estar ultrapassada, e isto beneficia quem sente o impacto direto no bolso, mas também dá margem de manobra ao BCE. Convém aqui, no entanto, manter os pés no chão, porque a inflação subjacente, isto é, excluindo as energias e os alimentos, ainda mostra sinais de persistência em vários países da zona euro. Ou seja, a inflação escondida continua viva em serviços, habitação ou salários e pode reagir a pressões no mercado de trabalho, nas matérias-primas ou até numa crise externa. O prejuízo global das empresas públicas portuguesas quase duplicou no ano passado, subindo de 700 milhões de euros para mais de 1.300 milhões. É uma notícia do Conselho de Finanças Públicas. Grande parte destas perdas concentra-se no SNS, responsável por 93% do déficit do setor empresarial do Estado, enquanto o número de empresas em falência técnica subiu para 35. Este cenário revela aqui um problema estrutural muito grave. Muitas empresas públicas acumulam déficits persistentes, dependem de injeções de capital do Estado e têm dificuldade em conciliar a função social com sustentabilidade financeira. Aliás, por um lado até poderíamos argumentar que estas empresas não têm necessariamente de dar lucro, mas por outro também não deveria ser um bar aberto sem consequências. Aqui o impacto na prática é direto para o contribuinte, que continua a assumir a fatura, e evidencia aqui a necessidade urgente de reestruturação, mais eficiência e maior transparência na gestão destas empresas. Sem mudanças concretas, as perdas continuam a comprometer a sustentabilidade do setor público e a confiança no governo e nas empresas do Estado. Portugal figura agora entre os 6 países da OCDE em que o peso das pensões públicas no PIB é mais elevado, são cerca de 13%. Este dado revela duas lições principais. Por um lado, confirma que o nosso sistema de pensões cumpre uma função social significativa, garante rendimentos à terceira idade num país com um envelhecimento demográfico. Por outro, expõe as fragilidades estruturais, porque com uma despesa tão elevada em pensões, cresce a pressão
pressão sobre as contas públicas, os impostos e a capacidade de investir noutras áreas essenciais. Se este contexto não for acompanhado de reformas que aumentem a sustentabilidade do sistema, então a elevada fatia dos recursos dedicada a pensões corre o risco de se tornar insustentável, não afetando assim só os pensionistas, também comprometendo o equilíbrio orçamental do país inteiro. Ora, voltando atenções para o portfólio, se na última semana tínhamos visto 2 entradas, esta semana mostrei a porta de saída a uma empresa, a Tyson Foods. Eu já tinha mencionado a minha estratégia num episódio passado e a empresa não apresenta os fundamentos necessários para continuar a ser um investimento a longo prazo. Além de que neste momento está também a passar por uma fase de reestruturação, fechando fábricas, por exemplo, e despedindo pessoas, portanto não foi uma decisão muito difícil. O portfólio em si fechou a semana nos $108.000, com uma valorização anual à volta dos 16,5% e tendo conseguido mais de $80 em dividendos neste mês de novembro. Se vocês querem aproveitar também um desconto de 30% na ferramenta que eu uso para fazer as minhas análises, então a Fiscal AI dá-vos essa oportunidade até 1 de dezembro. É algo que só acontece uma vez por ano, assim que os interessados podem usar o link que eu vou deixar na descrição para investigar a ferramenta por vocês mesmos e perceberem o porquê de este ser o melhor do que anda por aí no mercado. Dito isto, ficamos hoje por aqui. Deixa o teu like, passa pelo Patreon, onde eu subi uma nova análise exclusiva recentemente, e segue-me no Instagram e Spotify, onde eu vou subindo conteúdo durante a semana. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. O que está a acontecer com o concurso TGV é inexplicável. Repare, a primeira fase vale 3,5 mil milhões de euros. É o equivalente a 4 pontos Vasco da Gama, portanto é muito significativo. O consórcio liderado pela Mota-Engil, que são 6 empresas, mas a Mota-Engil, digamos, é o líder de consórcio, ganha o concurso há cerca de um ano. E ainda ganha o concurso há cerca de um ano. Ainda não começou a construir nada, absolutamente nada, e já quer dinamitar completamente o caderno de encargos. Repare, o vencedor de concurso quer fazer as seguintes alterações imediatamente. A primeira é transferir a ponte em Vila Nova, a estação, desculpem, em Vila Nova de Gaia de Santo Ovídio para Vilar do Paraíso. Quer mudar uma estação do local. A segunda, que é inimaginável, o caderno de encargos prevê a construção de uma ponte rodo-ferroviária, portanto com as duas competências, ferroviária e rodoviária, e o consórcio agora não quer fazer uma ponte, quer fazer 2. Depois tem a obrigação de fazer 6 km de túnel, também não quer fazer. Ou seja, no fundo, o que este consórcio está a fazer é ganhar um concurso com um determinado caderno de encargos e quer alterar o caderno de encargos. Perguntar-se-á como é que isto é possível, como é possível um grupo económico, um consórcio, ter este poder. Por uma razão grande e que eu digo com alguma tristeza, é que a Mota-Engil, nos últimos 25 anos, para não dizer para trás, tem dominado completamente o aparelho de Estado português e os próprios governos, porque tem sucessivamente contratado nos partidos e nos governantes, digamos, os seus administradores. Neste momento em que está em curso este concurso, a Mota-Engil tem como 2 atores fundamentais o Dr. Seixas da Costa, que é um socialista de nomeada, uma pessoa marcante, e o Dr. Paulo Portas, que foi, como sabemos, vice-primeiro-ministro. Mas isto tem sido uma lógica tradicional na Mota-Engil.